Olá pessoal, e dando continuidade ao estudo e agora se tratando da correção divina, ao invés de fazer todos aqueles resumos dos vídeos anteriores, agora eu vou focar somente nessa passagem de Isaías 66, 1 e 2, com essa seguinte ênfase: que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? E aqui, como eu já tinha dito no vídeo anterior, eu grifei essa parte em azul, que agora é o que a gente vai tratar aqui, porque a gente já viu a diferença daqueles que temem a Deus e agora aqueles que estão sendo aperfeiçoados no amor. E por conta de estarem sendo aperfeiçoados no amor, passando por várias provações, aqui se encaixa o aflito e o abatido de espírito. São estes a quem o Senhor olhará, mas agora de uma forma mais especial. E agora continuando falando sobre o Espírito Santo, em que dele recebemos o ensinamento, em Salmos 119, 33 a 36, Davi falando: ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e seguirei até o fim. Dá-me entendimento, e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela me comprazo. Inclina-me o coração aos teus testemunhos, e não à cobiça. E novamente, quais têm sido os seus pedidos de oração? Se enquadra nisso aqui, de estar pedindo a Deus para te ensinar, te corrigir, te guiar, te inclinar para o que é santo, te santificar. E olha só, Davi, recebendo o Espírito do Senhor e ouvindo dele a verdade, ele pode dizer em Salmo 119, 99, compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ele compreende mais do que os rabinos de sua época, muito mais porque agora ele está ouvindo agora do próprio Senhor. E será que o nosso erro também não está no fato de não conhecermos as Escrituras nem o poder de Deus, como Jesus havia dito em Marcos 12, 24? Será que nós também não estamos caindo nesse mesmo erro? Porque não eram somente os saduceus que não acreditando na ressurreição, e Jesus dá essa bronca a eles. Mas será que isso também não se aplica a nós hoje? E aqui em João 16, 7 a 15, Jesus está falando da função do que o Espírito Santo vai fazer conosco quando ele vier. E diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Novamente, era necessário receber o Espírito Santo para conseguir suportar o restante da mensagem de Cristo. E isso também se cumpriu com os apóstolos, mas isso não é exclusivamente para aquele tempo, mas vem até hoje. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, o Espírito Santo é a verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Por isso também que esses estudos que vão terminar em Apocalipse se baseiam nisso também, de coisas que ainda vão acontecer. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. E novamente lembrando que em 1 João 5,6 fala que o Espírito é a verdade, e também agora em Efésios 6,12, o apóstolo Paulo vai revelar algo que talvez não se tinha conhecimento naquele tempo, dessa mesma forma que hoje podemos ter, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Ou seja, existe uma resistência espiritual que atua nessa região celestial. E isso não é de hoje, a gente pode também ver que o profeta Daniel passou pelo mesmo, porém não significa de forma alguma que devemos orar em pensamento, mas aquilo foi para revelar-nos que existe essa resistência espiritual e que eles estão nessas regiões celestes e que isso também está escrito lá em Apocalipse, de uma forma que a gente precisa entender melhor, porque isso está prestes a acontecer. Sendo que, quando Paulo escreveu isso, Jesus já havia ressuscitado e já tinha subido aos céus. Ou seja, porque lá em Apocalipse 12, 7 a 9, vai descrever de uma batalha que haverá nos céus, em que esses anjos, esses demônios, esses principados, essas potestades, os dominadores, eles perderão seus lugares no céu. Muitos acreditam que isso já aconteceu, só que isso ainda vai acontecer. E podemos ver que em Daniel 12, 1, fala que nos últimos dias o anjo Miguel iria se levantar a favor do povo de Deus. Em Apocalipse 12, 7 a 9, quem se levanta ali é o anjo Miguel também. E essa guerra ainda vai ser travada nas regiões celestiais e eles vão perder o seu lugar no céu. E tem um propósito disso acontecer. É um evento que muitos estão esperando, porém não sabem como que realmente vai acontecer. E assim como o Espírito Santo é a verdade, e sem ele não vamos conseguir enxergar a verdade, já que ele mesmo é a verdade,
Em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 12, Paulo vai dizer assim: com efeito, o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então será, de fato, revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com um sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Não é de coisas milagrosas, como curar pessoas. É muito mais essa perversão, essa subversão da palavra de Deus, com todo esse poder dele, elas são esses prodígios e sinais de mentira. Isso a gente já falou em outros vídeos. Continuando. E com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. É por isso que Deus permite que esses principados, potestades e dominadores atuem nas regiões celestiais, para que essa operação do erro venha revelar realmente o que está no seu coração, provando essas pessoas. Já que você se deleita com a injustiça, ao invés de se aproximar da verdade e ter as suas obras manifestas em Deus, aí você acaba sendo enganado e também ficará para essa grande tribulação. E, novamente, isso não é coisa nova. Lá em Ezequiel 3:20, Deus já fala isso: quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e aí a continuação é e ele cair nesse tropeço, né? Ou seja, Deus põe a prova. Não quer dizer que Deus tenta. Deus põe a prova. E através dessa prova, aquilo que realmente está no seu coração acaba sendo revelado. Porém, ainda assim, tem pessoas que não enxergam que estão no erro, porque não receberam o Espírito de Cristo. E reiterando que, se alguém escolhe a ignorância, já está rejeitando o Espírito Santo, porque é ele que traz em nós a mente de Cristo. E em 1 João 2, 15 a 18, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E eu sei que falando muito do que eu tenho falado aqui nesses vídeos, parece que tem muita coisa errada. Mas, assim como também aconteceu na época de Cristo, em que, para defenderem as suas posições, o seu salário, o seu emprego, crucificaram ele também, eu sei que isso ainda se repete. Pessoas ainda vão defender suas posições, seus salários, qualquer outra coisa que exercem, porque amam o que está no mundo, amam esse prestígio que tem e talvez não estão dando crédito à verdade e se posicionando verdadeiramente com ela. Continuando aqui. Ora, o mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Filhinhos, já é a última hora. Aqui pode parecer estranho, que o apóstolo João já está falando que é a última hora desde aquele momento, quase 2000 anos atrás, mas desde a manifestação de Jesus, da sua morte e ressurreição, a contagem dos últimos dias já começou. E é por isso que, talvez somente agora, Deus está permitindo que possamos conhecer quantos dias são estes. Se já é a última hora, em qual hora nós estamos? E continuando. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Essa questão de anticristo, ele não é somente em uma geração. Por conta da operação do erro, cada geração tem os seus anticristos. E eles operam. Porém, chegará um momento em que isso será de forma plena em todo o mundo. E já estamos chegando próximo ao momento em que começarão a dizer paz e segurança. E ao invés do que muitos possam acreditar é que a partir desse momento começará a contagem de 7 anos, como o apóstolo Paulo disse, quando disserem paz e segurança haverá repentina destruição, então nós vamos ver que, na verdade, quando houver esse acordo de 7 anos que o anticristo vai fazer, na verdade se passará no máximo 1 mês e meio, mas isso é preciso explicar com bastante calma mais à frente. Em 1 Coríntios 2, 11 a 13 e versículo 16, Paulo fala de forma bem clara que temos recebido o Espírito que vem de Deus e que ele nos ensina. Esse Espírito ele nos ensina e que nós temos a mente de Cristo e ela só tem como vir através do Espírito Santo. E talvez está sendo estranho eu falar tantas vezes o Espírito Santo como se talvez não tivessem o Espírito Santo, mas se nós não passarmos pelas provações, pela disciplina do Senhor, nós não vamos ser aperfeiçoados no Espírito Santo. E isso de forma a evitar o que Paulo fala em Romanos 8:9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Em Romanos 12:2, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é uma ação, transformai-vos. Não é que Deus transforme vocês, é que nós precisamos querer isso. Então é uma ação.
É algo ativo, não passivo. Claro que isso será e deve ser guiado pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 3, 1 e 2, e novamente, ele fala: leite vos dei, não vos dei alimento sólido, porque ainda não estavam preparados para receberem, ainda estavam ouvindo as coisas como carnais, ainda estavam, como lá em Hebreus também estava dizendo, que novamente estavam necessitando que alguém ensine. Ao invés de eles já serem mestres, eles estavam necessitando de outras pessoas virem a ensinar eles novamente as bases de tudo isso. E avaliem a si mesmos. Será que nós também não estamos nessa mesma situação? Será que realmente estamos recebendo o alimento sólido? Porque, como o nome já diz, aquele que não está preparado para receber o alimento sólido vai ter uma indigestão, vai ser algo estranho no estômago. Não vai ser uma sensação boa, vai ter um estranhamento, vai haver questionamentos: poxa, o que eu comi? O que é que eu tenho ouvido? Será que isso está certo? Ou também vão se questionar: poxa, por eu estar sentindo essas coisas, tudo isso que eu estou ouvindo está errado. Eu não concordo com essas coisas que eu estou ouvindo, porque não está sendo bem digerido por mim mesmo. Mas aí será que você está pronto para receber alimento sólido? E Pedro também diz: desejai ardentemente o genuíno leite espiritual. Ou seja, é necessário ter um início. Talvez não esteja pronto para receber o alimento sólido ainda, mas é preciso começar pelo básico, para que por ele você seja dado crescimento para a salvação. Se é que tens experiência de que o Senhor é bondoso. E lá em Salmo 34, 8, diz isso: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado todo o homem que nele se refugia. Agora pensa o seguinte: você já pediu para que o próprio Senhor te corrija? Se você não pediu ainda, será que você já provou que ele é bondoso? Se você tem medo ou receio de fazer esse pedido, eu creio que você ainda não sabe, não experimentou que o Senhor, na verdade, é bom. Por que temeriam fazer tal pedido? É porque já conhece a sua própria conduta ou teme que ele não será bom contigo? Em que tipo de Deus você tem crido? Você tem crido que ele realmente é bom? Porque então fazer tal pedido não seria nem estranho e também não seria algo a se temer.